bem-vindo! Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia, e você está aqui para a nossa aula sobre carboidratos, metabolismo e controle hormonal. Do que a gente está falando? Quando a gente fala de carboidratos, estamos falando então de moléculas, de biomoléculas, que são nossa principal fonte de energia para a vida essencial. Precisamos de energia para a vida cotidiana. E a gente pode encontrar esse carboidrato nos diversos alimentos, massas, frutas, biscoitos e, é claro, precisamos sempre, na medida do possível, fazer escolhas mais saudáveis, mais naturais, na escolha da nossa fonte de energia, desses carboidratos. E você fala, tá, mas tudo bem, estou ali na minha dieta, como ali um carboidrato todo dia, de manhã eu comi um pão, comi um biscoito, comi uma tapioca, uma fruta, um suco, tudo isso é fonte de carboidrato? É. E qual é o objetivo final da ingestão disso? Estou comendo por quê? Porque gosto simplesmente? Não. Você come, você obtém essa glicose, você obtém esse carboidrato para a produção de energia. A molécula símbolo, a molécula energética, a nossa moeda energética é o ATP. Então assim, ATP, olha aqui, glicose é essencial para a respiração celular, produção de ATP. Respiração celular é um processo que acontece no interior das nossas mitocôndrias. Então, animais, plantas têm mitocôndrias, onde a gente vai capturar essa glicose. É um tipo de carboidrato, uma molécula pequena, um monossacarídeo, então fonte de a base ali para a gente obter essa energia. Faço a respiração celular pegando essa glicose, mais o oxigênio e vou produzir esse ATP. Adenosina trifosfato. ATP é o que significa. Essa adenosina trifosfato, nossa moeda energética, o objetivo final é a produção dela. Então, eu vou produzindo ATP, significa que eu estou produzindo energia. E quando eu gasto essa energia, eu gasto esse ATP. Esse ATP se quebra, essa molécula se quebra e fica um ADP. D de difosfato. Eu separo, não tenho mais trifosfato, eu tenho difosfato. Então, legal, entendi, então eu preciso de glicose para produzir o ATP, bacana. Preciso de muito? Posso comer então o dia inteiro loucamente? Não. Tem que ter uma coisa equilibrada. Você precisa que a concentração de glicose no teu plasma sanguíneo, naquela aguinha do teu sangue, ela fique equilibrada. E a essa concentração a gente chama de glicemia. Como está a sua glicemia? Já fez um teste de glicemia alguma vez? Fura a pontinha do dedo, bota ali um aparelhinho. Algumas pessoas, a glicemia está sempre muito alta. É um alerta. Por que está muito alta? Tem alguma coisa desregulada? Será que é um caso de diabetes? Um problema de saúde? Algumas pessoas, muitas vezes, estão ali se sentindo mal, meio mole, meio tonto. Faz o teste, nossa, sua glicemia está muito baixa. O nível de glicose está baixo demais. Precisamos fazer o quê? Vamos alimentar. Come alguma coisa para dar um up, senão você vai desmaiar. Então, nós precisamos desse equilíbrio, dessa taxa, dessa concentração de glicose no plasma equilibrada. Nem muito acima, nem muito abaixo. Acabei de comer meu café da manhã, pão, suco. Como vai estar a sua glicemia? Naturalmente, ela vai estar alta. Naturalmente. E dali a algumas horas, você vai ver que ela vai estar baixa. O que aconteceu? Por que essa taxa de glicemia variou? Pela ação de dois hormônios, a insulina e o glucagon. Hormônios? Hormônios são substâncias químicas, são mensageiros químicos que algumas porções do nosso corpo liberam no sangue com uma missão de atingir um alvo, células-alvo e regulá-las. Então, aqui eu estou falando de um órgão chamado pâncreas. Está aqui ó, a representação dele aqui. Aqui também tem ele, o pâncreas, está aqui nessa região. É uma glândula chamada, a gente classifica ela como uma glândula mista, porque você conhece outras glândulas. Glândula sudorípara. É mole, falo sudorípara e boto o dedo no olho. Glândula sudorípara do suor, a lacrimal, são glândulas, liberam substâncias para fora. A glândula, aqui o pâncreas, a gente chama de uma glândula mista, porque ela produz ali um conteúdo, substâncias que vão ali para o intestino, suco pancreático, mas também hormônios diretamente liberados no sangue. E que hormônios são esses? Insulina e glucagon. A insulina é famosa, né? Você já ouviu falar de insulina. O glucagon, ele é um pouquinho menos popular. Mas como é que vai funcionar? Ambos vão regular a taxa de glicemia da seguinte forma. Olha aqui esse esquema, daqui a pouco a gente vem para cá.
Está aqui meu pâncreas. Repare que eu tenho dois grupos de células ali, as células beta e as células alfa. As células beta são aquelas que produzem a insulina. Então, vamos ver a situação. Alta taxa de glicose. Comi, estou lá bem alimentado. A tua glicose, então, no teu sangue fica alta. O que o pâncreas faz? Percebe que o teu sangue está cheio de glicose. As células beta, então, são estimuladas a liberarem a insulina. Essa insulina cai na corrente sanguínea e ela vai, então, agindo nas células. Um receptor nas tuas células, permitindo que essa glicose entre nas células. Então, legal, tinha muita glicose, eu ativei as células beta e elas liberaram a insulina. O que essa insulina vai fazer? Entrada de glicose nas células, para elas usarem, para ter energia. É glicose demais, as células já estão satisfeitas. O que eu vou fazer? Eu faço, então, um armazenamento dessa glicose na forma de glicogênio. Foi em excesso, você comeu demais. A glicose útil para a célula fica na célula. E o que não é mais necessário? Eu vou fazer uma reserva na forma de glicogênio. Guardo isso onde? No meu fígado, está aqui representadão, o fígado grandão aqui, e também nos nossos músculos. Então, a gente forma o glicogênio hepático. Ah, glicogênio, então é um armazenado de glicose? Isso, é um polissacarídeo, juntando muita glicose. Está guardado aqui nesse fígado. Bacana? Estou comendo muito, loucamente, já tem reserva suficiente. Mais reserva, lipídio, gordura. Eu como doce, pode virar gordura? Total, total. Energia reservada, tá? E o contrário? E quando eu estou ali num jejum, numa dieta muito severa, muito tempo sem comer? Quando eu tenho, então, a minha taxa de glicose muito baixa, taxa baixa, vou morrer de fome? Ainda não, você até sente fome, mas eu tenho a ação de um outro hormônio, do glucagon, com uma ação oposta da insulina. Pouca glicose disponível? Precisamos caçar essa glicose. Não está no sangue, está guardada. O que eu faço? Essa baixa taxa de glicose estimula, então, as células alfa, não é mais a beta, é a alfa. A célula alfa, então, lá no pâncreas, vai estimular a liberação do glucagon. Esse glucagon cai na corrente sanguínea e vai lá para a reserva, vai lá para o teu fígado, promover, então, a quebra do glicogênio. Aquele bolão de glicose vai ser quebrado para liberar essa glicose. Glicose cai na corrente sanguínea, vai para as tuas células, você, ufa, estou me sentindo melhor. Porque essa reserva foi quebrada. A longo prazo, você vai emagrecendo, vai ficando fraco, por isso eu preciso ter uma alimentação diária, equilibrada, e os dois vão trabalhando ao longo do meu dia. Muita glicose, insulina em ação. Pouca glicose, glucagon em ação. Ações antagônicas. E aqui eu coloquei para você um esquema resumindo esse processo para você entender um pouco melhor. Repare, glicogênio é a reserva, tá? Reserva de glicose. A glicose está aqui, é o monossacarídeo, aquele que a célula vai absorver. E eu coloquei aqui uma palavra que eu ainda não tinha citado para você até agora, que é o piruvato. Você fala, hã? Que é isso? Quando eu quebro, quando eu pego aquela glicose para minha célula usar, para fazer a respiração celular e produzir energia, eu não uso só ela em si. Eu pego essa glicose e quebro ela. Eu quebro ela, uma molécula menor, mais simples, chamada de piruvato. Ah, tá, então tá usando a glicose para você quebrar ela. Em piruvato, na respiração celular? Isso. Então, o nome desse processo em que a glicose é quebrada em piruvato, a gente chama de glicólise. Lise significa quebra. Alisamento, eu estou quebrando ali as moléculas que dão a curvatura do cabelo. Então, glicólise. Fez sentido? Ah, tá, fez sentido, tá bom. Então, a glicose foi quebrada em piruvato. E quando eu tenho, na verdade, bastante glicose ali, e eu preciso guardar para virar glicogênio. Glicose virando glicogênio, o nome desse processo é glicogênese. Glicogênese, início de tudo, lembra de Gênesis? Glicogênese, então, formação de glicogênio. Bacana. Quem fez esse trabalho aqui? Não é a insulina que faz isso? Não é ela que faz reserva? Minha reserva está lá, muita fome, preciso quebrar essa reserva. Glicogênio sendo quebrado em glicose, eu tenho então a glicogenólise. Lise quebra, glicogênio de glicogênio. Você olha a palavra e fala, gente, não, vai com calma, interpreta a palavra.
Glicogenólise. Ah, quebrei o glicogênio. Quem faz isso? Glucagon, né? E quando eu pego um piruvato e transformo em glicose, é possível? Aí você fica assim, ué, eu preciso tanto obter glicose? Como é que eu vou fazer glicose assim aleatoriamente? Olha como seu corpo é uma super máquina perfeita. Você está na sua dieta violenta, ou está numa privação, não está tendo alimento, seu corpo precisa de glicose para fazer esse processo. Sabe o que ele pode fazer? Ele pode usar vias não glicolíticas, ou seja, ele consegue produzir glicose de fontes que não são carboidrato. Pois é, ele produz um piruvato, e esse piruvato feito de lipídio, ou seja, de gordura, de proteína, de lactato, e a partir daí produzir glicose. Mesmo que eu não tenha comido glicose, eu vou conseguir produzir de outras vias? Sim, e o nome desse processo é gliconeogênese. Neo, novo, gênese, início, é uma nova produção de glicose. Isso vai acontecer quando eu já não tenho mais reserva disponível. É uma boa? Às vezes pode ser você quebrar aquele lipídio, aquela gordurinha que você estava querendo, para ela virar glicose, bacana. Mas quebrar proteínas não é uma boa. Significa que você já está perdendo a tua massa, a tua nutrição. Pode chegar a um nível de desnutrição. Entendeu então o significado de cada uma dessas palavras? O importante papel da insulina, do glucagon. Então, convido você a ter atenção à sua glicemia, uma alimentação adequada e, é claro, não deixe de tirar uma foto do nosso quadro para estudar, para revisar. Conhecimento nunca é demais. Fechamos a nossa aula e até a próxima. Tchauzinho!